Eu sou o professor Evandro Ramos, do curso Técnico em Segurança do Trabalho. Estamos trabalhando a disciplina Legislação e Normas Regulamentadoras. Nesta aula, nós vamos abordar o item 4 do seu material, que é a respeito da NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também conhecida como CIPA, ok? Vamos lá? Bem, a primeira versão publicada dessa norma regulamentadora, ela também é de 1978. Como você viu nas aulas anteriores, nós temos várias normas que foram publicadas com essa portaria 3214 em 1978. Isso remete então para a gente à importância também histórica de todo esse processo regulamentar da área de saúde e segurança do trabalho. Nós estamos trabalhando com a versão recente, a versão atual dessa portaria, dessa norma, que trouxe novas atualizações relacionadas à NR5 e vão ser importantes também para que você, como eu já disse em aulas anteriores, estar sempre atualizado e sempre utilizar aí as normas que estejam publicadas no site do ENIT, ok? Bem, então estamos trabalhando com a portaria 915 de 2019, que é a situação da norma mais atualizada. Bom, qual é o objetivo da CIPA, da NR5 e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? O objetivo é a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, ok? Então nós temos o SESMIT, como vimos nas aulas anteriores, que atua preventivamente, com uma equipe especializada, técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiro de segurança, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho. E também nós temos a CIPA, composta por trabalhadores que vão atuar também de maneira preventiva nos mesmos objetivos, em prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, ok? De modo também a tornar compatível permanentemente o trabalho com a presença, literalmente, aí, do trabalhador e a preservação da vida. Bom, como que se constitui então a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes? Toda empresa ela deve constituir CIPA? Sim, toda empresa deve constituir CIPA, tudo bem? Então deve constituir CIPA por estabelecimento, ok? Manter de forma regular o seu funcionamento, quem? As empresas privadas e as empresas públicas, desde que também outras instituições também como beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados, tá claro? Então todas as empresas que admitirem trabalhadores como empregados têm a obrigação de constituir a CIPA. O que mais, Evandro? As empresas instaladas em centro comercial ou industrial, ou seja, várias empresas que estão ali em um centro comercial, elas estabelecerão, através de membros da CIPA ou também de designados, nós vamos entender essas diferenças daqui a pouco, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento das ações de prevenção. Ou seja, cada uma das instituições vão constituir a sua própria CIPA, porém essa CIPA de todas essas empresas nesse literalmente centro comercial, a gente pode entender como um condomínio, por exemplo, de empresas, eles vão fazer ações em conjunto. Dessa forma, todos ali naquele local, naquele centro comercial, vão ser beneficiados pelas ações de prevenção. O que mais? A CIPA será composta por representante dos empregados e representante dos trabalhadores, do empregador, ok? Então grava isso, anota aí no seu bloco de anotações do seu caderno. A CIPA ela é composta por trabalhadores, empregados e por representantes da empresa, ok? Esses representantes da empresa também são empregados, tá claro? Os dois são empregados, porém, eu vou ter trabalhadores que vão sofrer um processo de eleição para serem eleitos e serem representantes dos empregados. E também os trabalhadores que serão indicados pela própria empresa, tá? Para serem representantes da parte da empresa. Bom, nesse sentido, então, o dimensionamento, a quantidade de pessoas que vai participar dessa comissão, ela está prevista lá no quadro 1 da NR5 e nós vamos abordar mais à frente. Os representantes dos empregadores da empresa, titulares e suplentes, serão por eles designados. Então a empresa vai designar, não vai ter processo nenhum de eleição, vai só designar o seu próprio representante. Aí eles serão representantes da empresa, tudo bem?
E os representantes dos empregados, titulares e também suplentes, lá da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eles serão eleitos em escrutínio secreto, que significa o quê? Vai ter uma eleição e o voto é secreto, ok? Tá claro? Vai ter todo um processo de eleição, como as eleições, por exemplo, para prefeito, para vereador, que existe todo um processo eleitoral. Vai existir um processo eleitoral também para a CIPA e nesse processo o voto também é secreto, tá claro? Você vai estar aí a cargo de também dar o apoio quanto o SESMIT, quanto o profissional da área de saúde e segurança nesse processo que a CIPA irá desenvolver. O que mais? Outra questão importante. Quem pode se candidatar? Todos os empregados. Todos os empregados da empresa podem se candidatar para esse escrutínio secreto, para essa votação da CIPA. Exclusivamente os empregados interessados. Tá claro? Então, é claro que se ele não está interessado em participar, ele não tem a obrigação de participar. Então entenda que abrimos um processo de votação para a CIPA, para constituir a CIPA numa empresa. Ninguém se elegeu, então a empresa vai ter que fazer uma campanha da importância da CIPA para que esses trabalhadores eles queiram fazer a atuação, porque a empresa é obrigada a constituir a CIPA. Ok? Tá claro? O que mais? O número de membros titulares e suplentes da CIPA, considerando a ordem decrescente de votos recebidos, observará o dimensionamento, então, de acordo com o quadro 1 da NR5. Isso significa que, por ordem de voto, vamos estabelecer quem serão os membros da comissão. Tá claro? Vamos lá. Quanto o estabelecimento não se enquadrar no quadro 1, que a gente vai ver nas próximas aulas, nos próximos tópicos, a empresa ela designará um responsável. Então, existe um quadro para dimensionamento. Quando a empresa não se enquadrar nesse quadro, ela tem ainda a obrigação de constituir a CIPA. Então, ela vai designar, vai indicar uma pessoa que vai passar por treinamento e ser responsável também pelas ações da CIPA naquela empresa. O mandato dessa comissão, ele tem duração de 1 ano, ok? Permitido uma reeleição para cada daqueles participantes eleitos. Então, eles podem se candidatar para a próxima eleição, ok? Sequencial, e eles são permitidos somente uma reeleição. Na terceira, eles já não podem nem se candidatar mais, porque eles não vão poder mais ser reeleitos. Tá claro? E aí, isso facilita todo um processo de renovação desse processo de CIPA e também a inclusão das informações preventivas e dispersão das informações preventivas na empresa em todos os trabalhadores. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa de um empregado que foi eleito, ok? Então eu quero que você entenda que existem algumas questões importantes aqui de estabilidade para o trabalhador que foi eleito para a CIPA, ok? A empresa ela não pode mandar o trabalhador embora sem justa causa, ok? A não ser que seja em justa causa, e tem vários outros critérios, mas sem justa causa ela não pode mandar o trabalhador embora porque ele tem uma estabilidade. Ok? Justamente por conta disso. Mas o eleito, aquele que foi designado, ela pode sim desligá-lo. Ok? Então, desde o registro da sua candidatura, eu registrei hoje, está aberto o processo de eleição. Eu me registrei hoje como candidato. Eu já estou ali com uma estabilidade, eu não posso ser mandado embora. Ok? Porque eu estou participando desse processo de eleição da CIPA. Então, eu tenho uma estabilidade provisória, na prática. Porque se eu não for eleito, eu não tenho mais estabilidade nenhuma, entenderam? Então eu tenho uma estabilidade pequena, provisória de alguns dias, e se eu for eleito eu tenho a estabilidade também por mais tempo. Nesse sentido, então, desde a candidatura até 1 ano após do fim do mandato, ele tem ainda a estabilidade, o membro eleito. Então entenda, eu me candidatei, eu tenho uma estabilidade provisória. Não fui eleito, então agora eu já não tenho mais estabilidade. Segunda situação. Me candidatei, tenho estabilidade provisória durante esse processo eleitoral, fui eleito, fui o mais votado, fui eleito. E aí eu assumo a comissão, então eu tive a estabilidade provisória, essa estabilidade agora estende-se para todo o período de mandato da CIPA e vai estender até 1 ano após o mandato da CIPA. Então eu vou ter 2 anos de estabilidade naquela empresa, ok? Não sendo aí demitido exceto justa causa. Sem justa causa não posso ser demitido. Então existe a garantia de emprego, que esse item aborda para a gente, temporária para o não eleito, como a gente abordou, e a temporária até 2 anos, no sentido de 1 ano após o fim do mandato. Tudo bem?
Se você compreendeu bem, faça as suas anotações, pausa esse vídeo, volta um pouquinho, faça a anotação importante, porque isso aqui é um parâmetro bem importante para a gente na área de saúde e segurança. São garantidas aos membros da CIPA condições de não descaracterizarem as atividades normais da empresa. Então eu fui votado. Agora que eu fui votado, a empresa não pode colocar barreiras para executar essas ações de prevenção que a CIPA tem que desenvolver. Então ela não pode me mandar para outra unidade, ela não pode, por exemplo, colocar mais atribuições para eu ficar sem tempo. Ela tem que sim fazer o contrário, liberar o trabalhador para que ele faça essas ações preventivas, porque a CIPA ela tem várias obrigações importantes perante a norma regulamentadora no 05, tá claro? Então, é proibida a transferência para outro estabelecimento sem anuência aí do próprio trabalhador também. Vamos lá. O empregador ele deverá garantir que seus indicados, tá, a parte que ele indicou, tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento de soluções. A CIPA não é um grupo, uma comissão que somente se reúne periodicamente para fazer nada. Ela tem objetivos claros, vamos ver aqui nessa aula e mais para frente também em vários assuntos da NR5, e ela também, é claro, esses trabalhadores têm que, além de identificar os riscos ambientais que existem no ambiente de trabalho, propor soluções. Então, dessa forma, eles têm um processo bem importante de discussão a fazer. Ainda na organização, no item 5.11, o empregador ele designará, dentre os representantes da parte dele, o presidente da CIPA, ok? Então, quem será o presidente da CIPA, professor? O presidente da CIPA ele será indicado aquele grupo, dentro daquele grupo que foi indicado pelo empregador, pela empresa, ok? Ah, mas eu fui eleito, então eu não posso ser presidente? Não, é a regra da NR5, tá claro? Agora, da parte dos eleitos, dos trabalhadores eleitos, eles vão indicar o vice-presidente da CIPA, da comissão, tá claro? Então, os empregadores, dentre os seus titulares, vão indicar quem será o vice-presidente da CIPA. Então, o presidente da CIPA ele faz parte dos membros indicados e o vice-presidente faz parte, ele será escolhido entre os membros titulares dos trabalhadores eleitos. Os membros da CIPA, então, eleitos e designados, eles serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, essas regras é importante que você entenda, faça até uma timeline, uma linha do tempo. Por quê? É importantíssimo entender esse processo eleitoral, porque em várias questões pode ser até cancelada a CIPA por não estar cumprindo o processo eleitoral correto, ok? A fiscalização vai atuar em cima disso. E também a garantia para todos esses trabalhadores em relação à lisura desse processo, a verdade, ok? A estar correto. O que mais? Será indicada, de comum acordo entre os membros da CIPA, um secretário e um substituto entre os seus componentes, ou não da comissão, pode existir uma faculdade, mas geralmente das pessoas que estão fazendo parte da comissão, da CIPA, elas indicarão um secretário e um suplente. O que esse secretário vai fazer? Ele vai fazer atas, ele vai fazer os registros, ele que vai ficar responsável pela documentação, ou seja, ele vai dar um apoio ao presidente e ao vice-presidente, ok? Bom, a documentação referente ao processo eleitoral, incluindo atas de eleição, de posse, calendário anual de reuniões ordinárias, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização. Ah, então o secretário não pode levar as atas para casa? Jamais. Deve ficar sempre à disposição dentro da empresa, ok? Ah, eu tenho que refazer alguma coisa. Se for refazer, para, obviamente, ter uma anuência na próxima reunião, deverá fazer no ambiente de trabalho. Ele não pode levar essas atas para casa em nenhuma situação, tá claro? E, óbvio, ficará sob guarda dessas pessoas, ou do secretário, ou, às vezes, de alguém que eles podem estar fazendo algum relacionamento, por exemplo, como o SESMIT, alguém do SESMIT, tá claro? Ok? Mas as cópias sempre estarão ali gravadas e os originais guardados na empresa, no estabelecimento. O empregador ele deve fornecer cópias do processo da eleição, das atas, né, de eleição de posse aos membros titulares e suplentes mediante recibo. Então, teve todo o processo, o empregador faz cópias, faz um recibo e entrega as cópias para todos os membros, que também é um item obrigatório a se cumprir. A CIPA não poderá ter o seu número de representantes suprimido, reduzido, ok? Então, uma vez constituída, tem lá, por exemplo, 10 membros dessa CIPA, não poderá ser reduzida.
mesmo que o empregador diminua a quantidade de funcionários total. Aí essa CIPA vai ter que continuar com 10 membros até acabar o mandato, aí no novo mandato faz um novo dimensionamento. Tá claro? Ok? Então não poderá ser também desativada pelo empregador. O empregador não pode chegar lá e falar, essa CIPA aqui está desativada. Não existe isso. Tá claro? Ele não pode fazer isso antes de terminar o mandato desses membros. Ok? O que mais? A CIPA ela não poderá ter seu número reduzido e ainda entra essa questão. Ainda que haja redução dos números de trabalhadores da empresa, exceto em alguns casos de encerramento de atividade. Então a empresa fechou, faliu. Aí sim, encerra-se a CIPA, porque não tem lógica. A empresa faliu, o trabalhador literalmente ele perdeu o emprego, perdeu o trabalho, literalmente, que ele tinha. A empresa não vai funcionar mais, então não tem lógica existir a CIPA, ok? É a única exceção. Nós vimos então a primeira parte relacionada à NR5, nós dividimos ela em várias partes, porque é uma NR grande e tem bastante detalhes importantes, e já abordamos alguns deles aqui. Agradeço a sua atenção e aguardo você na parte 2 do próximo vídeo.